Olá, meus queridos, uma boa noite a todos. Mais um vídeo aí para o nosso canal, muito importante. Eu queria passar umas informações para vocês, né? Saiu aí uma fonte, né, na mídia, tá bom? Tô aqui no site 247, onde diz que uma fonte do Vaticano diz que o Papa Francisco vai renunciar após o Natal. Uma fonte do Vaticano afirmou que o Papa Francisco, de 83 anos, serviria à Igreja por apenas 7 anos e vai renunciar após o Natal deste ano, de acordo com um relato publicado pelo Express, site do Reino Unido. Olha só, uma fonte do Vaticano afirmou que o Papa, de 83 anos, serviria à Igreja por apenas 7 anos e vai renunciar após o Natal deste ano, 2020, em estreita colaboração com o Vaticano. Austin Everine é ex-diretora de Assuntos Públicos do Interior, arcebispo de Westminster, cardeal Cormac Murphy O'Connor. E ele diz assim, abre aspas, acho que nunca houve qualquer dúvida de que ele renunciará em 2020. Disse, os relatos foram publicados pelo Express, site do Reino Unido. Abre aspas, ele deixou claro desde o início que considerava o ato do Papa Bento XVI um ato profético e de grande modéstia, e que ele não teria absolutamente nenhum problema em fazer o mesmo. Tá bom? Agora, o que isso significa para nós, né? Isso é profético, com toda certeza. Desde, queridos, o Tratado de Latrão, que foi assinado pelo Papa Pio XI em 1929, um acordo entre a Santa Sé e o Reino de Itália. O Tratado de Latrão, Tratado de Santa Sé, ou Tratado de Roma-Santa Sé, é um dos tratados lateranenses de 1929 feitos entre o Reino de Itália e a Santa Sé, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana. Os tratados consistiam em 3 documentos: um reconhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano, uma concordata regulando a posição da religião católica no Estado, uma convenção financeira acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais, os Estados Pontífices e de propriedade. O que significa esse Tratado de Latrão? O Vaticano, antes de 1929, deste tratado, ele era uma cidade-estado pertencente à Itália, ao Reino de Itália. Durante o período em que quem governava a Itália era o Mussolini, ele assinou um acordo, tá bom? Com aí o Papa Pio XI, né, na época. E o que eles assinaram? A independência do Vaticano do Reino de Itália, que o Vaticano se tornaria um reino independente. O Vaticano hoje, para quem não sabe, ele é um país independente, onde o Papa ele não é só mais um líder religioso do catolicismo mundial, mas ele é também um líder político, ele é um rei, ele é um monarca, aquilo ali é uma monarquia, tá bom? O Papa ele é o rei do Vaticano, ele é rei e o líder também, né, o representante de Deus para a Igreja Católica, para a religião católica. E isso foi assinado em 11 de fevereiro de 1929 pelo Papa Pio XI com Mussolini, e nós temos que aí na ordem dos papas, não é? Desde depois que ele assinou o tratado, nós tivemos 7 papas, tá bom? Então, assinado o acordo por Pio XI, nós tivemos depois mais 7 papas. O venerável Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e o Bento XVI, que renunciou em 2013, e agora o senhor Bergoglio, Papa Francisco, está aí desde 13 de março de 2013. Então são 7 papas. Há uma profecia, queridos, no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Entenda, aqui há o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Entendeu? Então as escrituras dizem aqui, há o sentido, que tem sabedoria, você tem que calcular, você tem que pensar
porque está sendo dado para nós um enigma. O Eterno está dando um enigma para mim e para você. É muito importante isso, que foi nos dado este enigma. Ou seja, né? Vamos lá. Qual cidade tem as 7 colinas que as escrituras falam, né? Roma tem 7 colinas. Vamos lá, as 7 colinas de Roma. Vou enumerá-las. Roma foi fundada em 753 a.C. sobre uma das 7 colinas, que são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colinas, que rodeavam a comunidade primitiva. Então, tá aí estas 7 compondo aí o estado que conhecemos hoje, né? Sobre qual foi fundado isso. E as escrituras dizem aqui é um sentido. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Então calcule, 5 já caíram, 5 papas morreram desde o Tratado de Latrão, quando então o Vaticano se tornou um reino, o reino católico, onde o papa não é só um líder religioso, ele é rei, tá bom? Reconhecido mundialmente. 5 morreram. E um existe. Quem é um? É o 6º Papa, que foi o Bento XVI. Ele não morreu, ele renunciou e ainda continua como um Papa interino. Ele é Papa dentro do Vaticano, ele é um Papa ainda, porém, claro, abaixo. Outro ainda não é vindo. No caso, a profecia está falando de Bergoglio, mas diz que quando ele vier, convém que ele dure pouco tempo. Então ele vai durar pouco tempo. Ele mesmo já disse que iria ficar pouco tempo e que iria renunciar, ia ficar uns 7 anos, como a própria fonte diz. Então, se isso se cumprir, né, para dar 3 anos, 7 anos certinho, então ele pode ser que ele fique até março de 2021, né, completando 7 anos certinho. Se ele quiser dar um recado para o mundo mesmo, ele faz isso. E as escrituras dizem que a besta que era e já não é ela também o 8º, e é um dos 7 vai à perdição. Ou seja, um dos 7 vai voltar a ser papa, ou vai ressuscitar alguém, tá bom? E nós temos que entender. Mas entenda que este que está aí é o 7º. Convém que ele dure pouco. Depois dele virá o 8º, tá bom? Uma profecia se cumprindo em nosso tempo. Tá bom, mas vamos lá, onde mais fala, tá bom? Hoje existem 2 papas, nunca houve isso na história, 2 papas que governam Roma. E Apocalipse 13 fala disso, para corroborar com o que nós estamos falando. Apocalipse 13:11, e vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Bom, olha só, 2 chifres, perfeito. O profeta Daniel também fala sobre isso, né? Vamos notar sobre isso, tá bom? No ano 3º, capítulo 8 de Daniel, no ano 3º do reinado do rei Beltesazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão. E sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elam, atual Irã. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Veja só, o mais alto sobe por último. O último a subir, ele cresce mais do que o outro, tá bom? Você vê pelos feitos de ambos aí. Então, uma informação importante aí, foi muito comentado, corrobora com as profecias, e eu vou deixar aí algumas imagens para vocês vendo, mas fiquemos atentos, queridos, porque a partir daqui eles vão querer acelerar muita coisa. Nós estamos entrando aí numa era diferente, profecias que estão escritas estão por se cumprir, bom? Mas deixo para vocês o que está escrito em Lucas, que o Senhor Yeshua, Jesus Cristo, nos falou. Quando virdes todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças. É para se animar, para se levantar, porque a vossa redenção está próxima. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.